Graça e paz, meu querido ouvinte, aqui conosco em mais um Rompendo Barreiras. E é uma alegria e um privilégio poder estar juntos invocando e adorando a Jesus Cristo de Nazaré à tardinha, momento em que toda a criação se levanta para adorar aquele que vive para todo sempre e se assenta no trono da sua glória. Você sabia, amado, que esta hora era a que Deus vinha ter com Adão no jardim? Por causa do pecado, esse encontro foi rompido. E por isso também outros usurparam a adoração que é devida somente a Yahvé. Diz as Escrituras, a Yahvé teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! Prepara o teu coração para esse encontro que pode mudar a sua vida e mudar a sorte de nossa cidade. Pois em 2 Crônicas 7,14, Yahvé diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos crer, amado ouvinte, que Ele está de fato se agradando da nossa busca e da nossa adoração. Que toda essa cidade venha abandonar seus ídolos mudos e venham tempos de refrigério sobre nós, ao invocarmos o nome que é sobre todo nome e o único que tem todo poder para nos preservar nestes tempos de incertezas e medos. Busque-o de todo o teu coração e faça hoje uma aliança de amor e fidelidade com Jesus Cristo, de conhecê-lo conforme as Escrituras Sagradas. Confira, busque, ore. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quero te dizer que somente pelas Escrituras você poderá ser livre de todo o engano que assola nossos dias. Que o Espírito de Cristo guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo possa estar sendo derramado sobre nós neste momento. Nosso tema hoje é aliança é compromisso. Você sabe o que é uma aliança firmada entre duas partes? Sim, claro que você sabe. Todo contrato é uma aliança que cada um dos envolvidos deveria cumprir os seus termos. Porém, entre nós, a aliança mais forte que conhecemos é a do casamento. Mas ao longo dos anos, o casamento tem se tornado uma aliança tão desacreditada e frágil que hoje em dia aquilo que se fala no altar, dia seguinte, já se assume outra postura. Já ouvi casos em que o ministrante pergunta a parte aos noivos, se quer que se diga até que a morte os separe, ou que se retire essa parte. Olha bem a que ponto chegou. Mas o que se precisa mesmo saber é que as alianças, na verdade, nasceram no coração do próprio Yahvé, que é Deus de alianças. Em Gálatas 3,15 diz, ainda que uma aliança seja meramente humana, ninguém a anula nem a acrescenta. Quanto mais se for constituída com Deus, como testemunha ou for feita pelo próprio Deus com o homem. A aliança é um valor universal. Desde o Éden, vemos Deus firmando e confirmando sua palavra com o homem através de uma aliança, porque essa linguagem é entendida em todas as línguas e povos. A própria formação do povo de Israel começou por uma aliança feita por Yahvé com um homem, Abraão, a quem disse em Gênesis 12, de 1 a 3, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, e peregrinou para a terra prometida por Deus. Mais tarde, em Gênesis 17, de 1 a 7, Yahvé amplia seus propósitos para a descendência de Abraão. Ouça, e porei a minha aliança entre mim e ti, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti.
Daí Deus prometeu um herdeiro a Abraão. Então nasceu Isaque, que por sua vez teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Por Jacó veio a descendência da promessa. Ele teve 12 filhos, que são a base do povo de Israel. Pela promessa de Deus, este povo se multiplicou grandemente, com o propósito de revelar o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus, a todas as nações da terra. Para o povo de Israel, através de Moisés, Yahvé deu as suas leis morais. E por essas leis, chamadas de 10 mandamentos, é que sabemos que nenhum esforço que você e eu possamos fazer para nos achegarmos a Deus seria suficiente para purificar nossas mãos e coração, porque está definido que qualquer que tropeçar num só ponto da lei, tropeça em todos. Deus é absolutamente puro e santo. Como declara a Escritura Sagrada, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A perfeita santidade de Deus exige perfeição. E como está em Romanos 3, 10, 12, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Meu amado, enquanto a visão que cada um tem de si mesmo não concordar com o texto bíblico, será impossível se ter uma visão correta de Jesus, do propósito da cruz e, o que é pior, da necessidade pessoal de salvação. Deus tinha em mente o plano de redenção para a humanidade, para mim e para você. Gálatas 3,16 nos revela isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Não há nenhuma sequer palavra na Bíblia que esteja dissociada e sem sentido. Toda ela aponta para Cristo e para a graça cumprida nele, na cruz do Calvário, quando ali foram lançadas as bases para a nova aliança de Deus com o homem, na carne e no sangue de Jesus. A aliança é compromisso. Porém, muitas poucas pessoas vivem as suas alianças com compromisso. E por que isso é assim? Simples. Porque se vive dirigido pelo que fala o coração. Ainda vivem à mercê dos sentimentos, das emoções, dos fracassos, decepções, e dessa forma as alianças se tornam fragilizadas. Veja o que diz em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Diante dessa realidade, seguir os caminhos do seu próprio coração é andar por uma rota passível de muitos enganos. Uma aliança deve ser firmada na palavra, e a palavra na boca de uma pessoa deveria ser selada e honrada. Porém, amados, não é mesmo assim que a coisa acontece. Até mesmo entre crentes, nos quais deveria se encontrar um caráter firme e provado, hoje encontramos aqueles que quebram a sua palavra com facilidade impressionante. Nós fomos constituídos testemunhas de Jesus na terra, como ele mesmo disse em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bem, note que o texto diz que o crente em Cristo Jesus receberá poder do Espírito Santo, e será testemunha do Senhor em toda a terra. Se as atitudes de uma pessoa que se diz crente não condiz com o seu discurso, há algo errado com ele. Certamente não é uma testemunha de Cristo e não tem o poder dele. A chamada igreja de nossos dias está inchada e cheia de pessoas que aderiram ao gospel e têm encontrado facilidade em pertencer ao grupo da igreja por causa de uma pregação light, centrada em bênçãos, quase sempre materiais, mas que, na verdade, nunca se converteram a Jesus. E se não se converteram a Jesus, continuam cedendo a apelos e atraídos pelo mundo. Não compreenderam a palavra da salvação, não são cidadãos do céu,
mas ainda continuam mortos nos seus delitos e pecados. Deixe-me dizer uma coisa agora. Há princípios debaixo do céu que Deus repartiu a todos. Por exemplo, a chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce para todos. Quem trabalha terá a recompensa pelo seu esforço. Tem alguns que se dizem crentes que não trabalham e ainda fazem dívidas e têm a cara de pau de dizer que Jesus vai pagar a conta. Você, amado, já ouviu alguém falar assim? Ou também tem aquele que é funcionário de alguma empresa, mas está sempre dando um jeito de morcegar no trabalho e ainda diz que está orando ou lendo a Bíblia na hora em que deveria trabalhar. Misericórdia! Pessoas infiéis que são estranhas às alianças da promessa. É muito triste ouvir um empregador dizer que seu empregado crente deu problema quando há bem pouco tempo todos respeitavam um crente porque sabiam que era uma pessoa de excelente caráter. Mas ouça, o apóstolo Paulo também se deparou com esse problema. Só que ali a desculpa era que Jesus ia voltar logo mesmo, então não precisava mais fazer nada. Mas Paulo dá uma orientação radical. Veja em 2 Tessalonicenses 3,10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E também está registrado em 1 Tessalonicenses 4, 6 e 11, 12. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ora, honestamente inclui não mentir, não levar vantagens ilícitas em negócio algum, não roubar, não ser dado a escândalos, não ceder à pornografia pelo dinheiro e outras coisas mais. Querido ouvinte, somos um povo aliançado com Jesus. Temos compromisso com a sua santidade. Somos enviados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amado, hoje há uma tal mistura que nos faz pensar sobre o que de fato está sendo pregado nos púlpitos. Muitas pessoas pensam que pelo fato de alcançarem alguma bênção em alguma área, estão garantidas em Jesus. Isso não é verdade. Quando Jesus andou aqui, uma multidão seguia, e diz as Escrituras que todos que vieram a ele foram curados. Nenhum só ficou sem ser abençoado. Aleluia! Em uma ocasião, 10 leprosos procuraram a Jesus buscando cura. Lucas 17, 12 a 19 registra essa história. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja bem, amado, que apesar de 10 terem sido purificados, somente um ouviu da boca de Jesus que ele estava salvo. Os outros ficaram satisfeitos com a bênção, e isto era-lhes o bastante. Já tinham o que queriam. Mas o homem que voltou fez algo mais, demonstrou a sua gratidão e atribuiu somente a Deus toda a glória, colocando-se numa posição de reconhecimento e submissão. O mesmo fez o ladrão da cruz ao lado de Jesus. Este não foi livre do seu fardo e ainda viu Jesus na mesma condição que ele, condenado naquela cruz.
Porém, seus olhos se abriram para além daquele momento, e ele viu por uma revelação do alto quem de fato era Jesus. Naquela hora ele creu na mensagem que certamente já em alguma ocasião tinha ouvido e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus! Não somos alcançados para bênçãos transitórias, amados, mas a nossa herança é incorruptível, guardada para nós no céu. Aleluia! Se alguém te encoraja a confiar em Jesus para as suas necessidades, contar para ele suas mazelas e acreditar que ele vai te ajudar a resolvê-las, e ainda diz que você tem que contribuir para a obra e que também vai ter retorno da sua oferta, incentiva-te a cantar louvores, a se associar a um grupo ou uma igreja, e assim você começa a frequentar. Ouve algumas lições tiradas das histórias da Bíblia para aplicar em sua vida e obtém alguma melhora. Aí este grupo passa a ser um amparo para você, que não se sentirá mais sozinho. Você começa a desenvolver um apego por Jesus e prossegue talvez acreditando que isto significa conhecê-lo, sem nunca ter tido, de fato, um encontro com ele. Este é o retrato de muitos que estão hoje transitando dentro de alguma igreja. Será que este é o retrato da sua situação, amado ouvinte? Olha bem, eu não estou dizendo que Jesus não fará todas essas coisas, mas essas coisas não são indicadores de que você teve de fato um encontro real com Jesus e tenha de fato revelado em seu espírito o Filho de Deus e que esteja de fato salvo. Por favor, não me leve a mal, porém não posso deixar de alertar para o fato de que está escrito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isto quer dizer que estar salvo em Jesus é bem mais do que autoajuda e orientações psicológicas, CDs de louvores, cantores preferidos, lições tiradas dos heróis da fé. A palavra é uma espada que deve doer e muito quando penetra no coração, porque primeiro causa muita tristeza. É isso mesmo, a tristeza de ter vivido uma vida abominável para Deus, de ter pactuado com o diabo quando fazia e participava das suas obras e cedia aos prazeres da carne. Será que você já passou por uma profunda repulsa por si mesmo, pela sua vida perdida, longe de Deus, operando toda sorte de atitudes desagradáveis, tendo contaminado o seu coração com sentimentos ruins, andando em bebedeiras e orgias, fomentando a lascívia, dando bastante comida ao diabo? Amado, saiba que é somente quando somos despertados para nos vermos assim, que começamos a chegar no ponto de receber genuíno arrependimento, que nos levará à presença do Rei, que veio buscar e salvar o perdido. Toda pessoa que passou por esse processo tem uma clara visão de quem era antes de se encontrar com Jesus e em quem se transformou depois de se encontrar com o Mestre. E se você não tem bem claro uma história assim, corra atrás de uma, a verdadeira história da conversão, que fará rios de águas vivas fluírem do seu interior. Muitas religiões seguem esses mesmos princípios que eu falei acima para atraírem as pessoas dela e fazer delas fiéis e conservá-las entre seus muros. O que nos distingue é o perdão que nos é oferecido mediante confissão do pecado. Somente dessa forma se entra numa aliança com Deus, onde recebemos um penhor de que somos propriedade do Altíssimo, o Espírito Santo, chamado também Espírito da Verdade, que é quem nos guiará a toda a verdade. Veja em que bases Yahvé estabeleceu essa aliança conosco. Jeremias 31, de 33 a 34.
Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que pessoas não devemos ser, visto que Deus empenhou a sua vida nessa aliança? Essa é uma aliança eterna, que exige que nós nos tornemos pessoas de aliança firme nas promessas de salvação e vida eterna em Jesus. Nossa herança, amado, não se encontra neste mundo. Ele nos diz para buscar o reino de Deus e não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntá-los no céu. Só quem pode saber como fazer isto é aquele que se tornou o verdadeiro cidadão do reino de Yahvé. Não se deixe enganar. Satanás usa os princípios universais para também parecer que está abençoando. A Bíblia nos adverte que, se possível fosse, enganaria os próprios eleitos. Creio que falando da sutileza do engano, pois o diabo se veste como um anjo de luz e ele está operando no meio da igreja. Precisamos conhecer bem o verdadeiro para discernir o que é falso. Mas nós temos o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade, e é também o penhor da nossa herança. Aleluia! Porém, cada um que me ouve agora precisa ter certeza da salvação, entregando a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, conforme a Bíblia, deixando-se confrontar pela palavra viva e colocando-se no controle do Espírito Santo, para que se cumpra conforme Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembre-se sempre que ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Grave isso. Essa é a nossa maior glória e vitória neste mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Junte-se agora a mim, querido, em oração. Pai amado, Deus de aliança, que essa palavra alcance todos que a ouviram de uma forma tão poderosa, que os transforme em verdadeiros filhos e discípulos de Jesus. Porque só desta maneira poderão vencer o mundo, a carne, o diabo e o pecado. Derrama a unção que quebra toda prisão da alma, do espírito, do corpo e inunda-os com o teu amor, Senhor. Também enche a cidade, a nossa cidade, da maravilhosa certeza da tua proteção nesses dias, Senhor, fazendo com que se levantem o seu olhar para buscar somente a Ti, único que pode mudar a nossa sorte. Obrigado pelas bênçãos que já derramaste sobre cada ouvinte, sobre as famílias e sobre o governo constituído e sobre nós, Senhor, que te aguardamos, que esperamos a tua vinda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Yahvé te abençoe e te guarde abundantemente.